Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se esse é o primeiro vídeo daqui do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. O meu nome é Aline Musi e esse aqui é o meu canal, um canal onde a gente não tem nicho definido, onde a gente fala sobre a vida, sobre as coisas e aonde Deus está em tudo isso. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Para quem queria aparecer aqui no final do ano passado, como eu falei no último vídeo, só apareceu aqui em 2026, mas tá tudo bem, né? Tudo é permissão de Deus, tudo é de acordo com a vontade de Deus. A gente até faz os nossos planos, mas Deus, ele movimenta as coisas e faz da maneira que ele quer. Mas graças a Deus, estou aqui, consegui atravessar mais um ano com a graça de Deus e tô desejando aqui um feliz ano novo, como é o primeiro vídeo do canal, né, de 2026. Um feliz ano novo para você, para sua família, que Deus possa te dar um ano repleto de bênçãos, né? E que ele possa prosperar aí na tua vida, na tua família, nesse ano novo que está se iniciando. Eu tô aqui de volta porque tá aqui a minha Bíblia e eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Como eu sempre falo aqui do canal, faço questão de falar isso em todo o primeiro vídeo, né? Toda vez que eu começo o vídeo, faço questão de falar isso, que eu não venho aqui no canal para trazer regras, para trazer normas, nem para trazer nada da minha vida como base para a vida de ninguém, mas eu sempre trago coisas aqui no canal que estão fazendo muito sentido na minha vida e eu venho compartilhar aqui com vocês porque pode ser que fale no coração de outras pessoas aí. E esse ano eu propus o desejo no meu coração de ler a Bíblia toda. Eu nunca li a Bíblia toda. Eu já li assim vários livros isolados da Bíblia. Já estudei vários livros separados, mas assim a Bíblia do começo ao fim eu nunca li. Então esse ano eu vou ler a Bíblia toda, né? Eu tenho certeza disso que eu vou ler a Bíblia toda. O Senhor me dando vida, eu vou ler a Bíblia toda. E é uma coisa muito boa que eu te aconselho muito a fazer, porque a gente vai conhecer mais de Deus, a gente vai entender mais daquilo que Ele tem para falar com a gente, e é muito maravilhoso. Eu passei aqui nessa palavra, já passei dessa parte, mas essa parte dessa palavra tem falado muito comigo e eu vim dividir com você aqui no canal, que é a parte da história de Isaac. Eu vou ler aqui o texto de referência, mas pode deixar que eu vou colocar aqui embaixo, para caso você queira ler, você ficar à vontade. Está no livro de Gênesis, no capítulo 26. Eu vou ler do versículo 18. Eu vou ler alguns versículos só. Depois, se eu achar que é necessário, eu leio os outros, para não ficar tudo muito bagunçado. Eu vou ler, acho que só o versículo 18 e o versículo 20, até o versículo 20, que diz assim: E tornou Isaque e cavou poços de água, que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que chamaram o seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Essa palavra tem falado assim, muito no meu coração, muito. Porque quando a gente lê a Bíblia e quando o Espírito Santo de Deus ele começa a ministrar no nosso coração a mensagem que aquela palavra traz, a gente vai entendendo muita coisa que antes a gente não entendia, né? Porque a gente vai entendendo os projetos de Deus, os propósitos dele e aquilo que ele tem para a nossa vida. E quando eu me deparei com essa palavra aqui de Gênesis, no capítulo 26, que fala ali da história de Isaac, né? Deus ele tinha uma promessa sobre a vida de Abraão, né? E essa promessa se estendeu para a vida de Isaac, né? Deus também cumpriu algo na vida de Ismael, mas não era o que ele tinha na vida de Isaac, porque na vida de cada um Deus ele tem um propósito diferente, né? Às vezes a gente fica se comparando, se colocando, querendo ser como as outras pessoas, mas Deus ele tem um projeto, ele tem um propósito para cada um de nós, né? E a gente precisa entender e aceitar o que Deus tem pra gente, né? Então, com Isaac se perpetuou a promessa que Deus fez a Abraão, que é fazer a semente dele como as estrelas do céu e como as areias do mar, de forma que se não pudesse contar, e nele seriam benditas todas as famílias da terra. E Isaac era um jovem temente a Deus, era um homem que temia a Deus, né? Porque quando ele se casa com Rebeca, já está com 40 anos, então ele já é um homem feito, né? E ele era um homem que temia Deus. E tem fome na terra que Isaac está, e ele precisa ir para um outro lugar, porque senão ele morreria, ele e a família dele morreria. Então ele desce para Gerar, para esse lugar aqui que ele está.
E quando ele chega lá, ele tem ali com o rei Abimeleque, que foi um rei também que teve com Abraão. Então foi um rei com que Abraão habitou junto com o rei Abimeleque e também fez ali, foi peregrino ali naquela terra. Isaac volta para esse lugar também para ser peregrino. Eu acho interessante falar que Isaac estava debaixo de uma palavra e ele também estava debaixo de uma orientação, porque nesse capítulo começa Deus falando para ele que era para ele ir, que Deus seria com ele. E é muito importante a gente falar isso aqui, porque quantas vezes as coisas não dão errado na nossa vida porque a gente está fazendo coisas que estão fora da orientação de Deus. A gente está fazendo coisas que estão fora do direcionamento que Deus nos deu, né? Então, quando nós entregamos nossa vida para Deus, quando nós nos colocamos, entregamos a nossa vida para Deus, a gente precisa entender que quem direciona a nossa vida agora é Deus, não somos nós mais, né? Não dá para você entregar 50% da tua vida a Deus. Você precisa entregar 100%. Você precisa deixar Deus te governar. Você precisa nascer de novo, morrer para suas vontades e viver para Cristo e para a vontade dele na sua vida. E isso quer dizer que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que perguntar a Deus. A gente tem que estar debaixo da direção de Deus, daquilo que ele tem reservado para a gente. E aqui, Isaac estava debaixo da direção de Deus. E o primeiro ponto dessa palavra que eu aprendo é que quando nós estamos debaixo da direção de Deus, tudo flui como precisa fluir. E quando eu falo que tudo flui como precisa fluir, gente, eu não tô falando que vai ser fácil, não, tá? Eu não tô falando que, eu tô debaixo da direção de Deus, então eu posso sentar na minha rede, só ficar de sombra e água fresca que Deus vai fazer tudo por mim, não. Quando a gente está debaixo da direção de Deus, vão aparecer dificuldades, vão aparecer lutas, vão aparecer opositores, pessoas querendo te derrubar, querendo entulhar os seus poços, como aconteceu aqui nessa história. Mas o que Deus está querendo dizer é que tudo vai contribuir para o bem na tua vida, na vida das pessoas que estão à tua volta ou até mesmo daquelas que vão vir a partir de você. Então aqui Isaac desce e peregrina ali naquela terra e ele começa a desentulhar os poços que Abraão, pai dele, cavou aqueles poços e os filisteus vieram e taparam esses poços. Aqui já começa o segundo ponto dessa palavra que me chama bastante atenção. É que toda vez que a gente vai fazer algo bom, que a gente vai ser usado por Deus para fazer algo bom, e a gente incomoda o inferno, a gente incomoda as forças do mal. E o diabo, ele começa a se levantar e ele acha espaço em pessoas, né? Então, para você ver, um poço é uma coisa boa. Por quê? Porque o poço naquela época era sinal de vida, porque sem água não tem vida. Então, Abraão cava aqueles poços e os filisteus têm todo o trabalho de vir e de entulhar aqueles poços, né? Tudo porque, de repente, por inveja, por se incomodar com algo que alguém fez. Então, pense nisso, né? Que se você se levantou para fazer algo bom, pode ter certeza que o inferno, o diabo, ele não vai ficar satisfeito com aquilo ali. Então, ele vai procurar brecha, espaço em pessoas para poder tentar combater aquilo que você está fazendo. Mas como eu comecei o vídeo falando, se Deus estiver contigo, comigo, e se o direcionamento que nós estamos seguindo é de Deus, tudo vai dar certo. Então, aqueles poços foram entulhados. Isaac vai lá e começa a desentulhar os poços. E quando ele desentulha aqueles poços, continua jorrando água viva. Aqueles poços prosperam, tá? E aqui o terceiro ponto desse vídeo, tudo que o servo de Deus fiel põe a mão prospera, né? Às vezes Deus colocou algo na sua mão que as pessoas olham assim e falam assim, mas isso aí não vai dar certo, porque isso é um deserto, porque é um lugar que não tem água, porque é um lugar que você pode cavar o poço mais fundo que for, que não vai ter água. Mas se Deus falou para você, se Deus te direcionou a cavar poço naquele lugar, cave, porque vai dar certo, vai sair água dali, porque quem te garante é Deus. E quando Deus nos garante uma coisa, não importa o que o homem está falando, vai fluir, tá? Vai fluir, guarde bem isso. E ele começa a desentulhar aqueles poços e começa a dar certo, começa a prosperar. Às vezes a gente pega coisas para fazer que ninguém queria fazer, né? Vamos supor assim, às vezes você pega uma plantinha que já estava morta, que ninguém queria aquela planta, ela estava jogada ali no canto. Aí no teu coração você deseja cuidar daquela planta, não vou cuidar dessa plantinha, eu vou investir nela porque ela é bonita, vai dar certo. Ninguém queria aquela planta, ninguém se importava com aquela planta, mas quando você pega para cuidar,
as pessoas começam a ver que aquilo ali tinha valor. Um valor que ninguém via, mas você viu. E quando começa a dar certo, né, aquela planta começa a se renovar, a brotar de novo, as pessoas começam a se incomodar com aquilo ali. Como a gente sabe, né, uma oposição começa a se levantar. E foi o que aconteceu aqui com Isaac. Aí aqueles homens começam a de novo perseguir Isaac. Aí ele larga aquele poço e vai cavar outro. Porque uma coisa muito legal que me chama a atenção na vida de Isaac é que Isaac ele não se embriaga no vinho da contenda. Isso é uma coisa tão importante para a gente. Paulo até fala sobre isso, que a gente não tem que se embriagar no vinho que é a contenda, mas a gente tem que se encher do Espírito Santo. Então, se alguém está querendo contender por algo, deixa a pessoa contender sozinha. Você, eu, nós não temos que nos inflamar naquilo que é a contenda, mas nós precisamos nos encher do Espírito Santo. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não tem tempo para brigar por coisas que não valem a pena. Ela não tem tempo para se irar com coisas que não valem a pena. Ela vai continuar fazendo aquilo que Deus determinou para ela fazer. É como Neemias fala, né? Eu não tenho tempo de descer daqui porque eu estou fazendo uma grande obra, né? Enquanto o diabo fica tentando levantar distrações, a gente precisa focar naquilo que Deus nos direcionou a fazer, né? E não parar de nenhuma forma a obra que Deus colocou na nossa mão para ser feita. Então, quando aqueles pastores começam a contender, Isaac não perde tempo contendendo. É simplesmente ele chega assim e fala: vocês querem ficar com o poço? Fiquem, eu vou cavar outro. Porque ele tinha certeza que aonde ele cavasse ia jorrar água, porque quem estava mandando ele era Deus. Então, o que eu quero falar para você é que você precisa ter certeza de quem te chamou, de quem te direcionou, e que se foi Deus que te direcionou, te chamou, me chamou, nos direcionou, aonde você pisar vai prosperar. Aonde você estiver, Deus vai estar com você e vai prosperar as pessoas ou quem quer que seja, querendo ou não, porque quem está com você é Deus, é o grande, é o dono de todas as coisas. E outra vez, ele cava o poço e começa a jorrar água de novo. E aqueles homens vêm contender com ele de novo, vêm tentar arrumar briga com ele de novo. Só que quem é cheio do Espírito Santo não tem tempo, não tem tempo para perder tempo com coisa que não vale a pena. Então você não tem tempo para ficar se justificando, para ficar guerreando, para ficar batendo boca. Você não tem tempo para isso. Você tem um foco, você tem um alvo e é lá que você quer chegar. E Isaac, pacientemente, ele vai lá e libera aquele poço de novo e vai cavar outro. Chega uma hora, que é aqui onde eu vou ler, que o Senhor, ele pega, né? Ele partiu dali, versículo 22, partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram com ele, por isso chamou o seu nome Reobote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos na terra. Então, chega uma hora que aqueles pastores param de contender, por quê? Porque eles vê que contender com Isaac não adianta, porque Isaac não dá brecha para contenda, Isaac não tem tempo para contender, ele simplesmente está fazendo algo e ele não vai parar de nenhuma forma, porque alguém ou alguma pessoa se levantou contra ele, né? Ele sabe quem chamou ele. E aqui no versículo 24 diz assim, apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, o meu servo. Então, depois de todas essas batalhas que se levantam contra a vida de Isaac, Deus ele aparece para ele e fala assim, olha, eu sou contigo. Então, você não precisa temer, você não precisa se preocupar, porque quem te chamou fui eu. Quem vai te garantir sou eu. Quem vai fazer você crescer nessa terra aqui onde você está sendo perseguido sou eu, né? E aqui no versículo 28, chega o próprio rei Abimeleque para ele. Ele vai, se distancia, vai para um outro lugar. E o rei Abimeleque vai até ele e ele até pensa que o rei Abimeleque vai contender com ele, vai arrumar problema com ele de novo. Mas o rei Abimeleque chega para ele e fala assim, Isaac, eu vejo que Deus é contigo. Então vamos firmar aqui uma aliança para que nem eu arrume problema com você e nem você arrume problema comigo, porque eu tenho visto que Deus tem te feito crescer, Deus tem te feito poderoso aqui nessa terra aqui. E eu de maneira nenhuma quero contender contra Deus, então vamos fazer uma aliança. Para fechar esse vídeo, o que eu quero falar para você, para mim, para nós, é que quem nos justifica é Deus. Quem justifica o nosso chamado, quem justifica a obra que Ele tem na nossa vida é Deus.
A gente não precisa, você não precisa, nós não precisamos ficar nos justificando. Quem nos justifica é Deus. Então, foque em Deus, foque em agradar a Deus, em se colocar na posição que Ele te chamou, porque isso é muito importante. A gente está na posição que Deus nos chamou para estar, porque do resto Deus Ele cuida, né? Do resto Deus Ele faz, Ele se encarrega em ir na nossa frente, Ele vai adiante de nós, porque o profeta Isaías fala isso. Eu irei adiante de ti. Deus Ele vai adiante de nós, preparando o nosso caminho, e tudo aquilo que vem como obstáculo para tentar nos impedir de fazer o que Ele nos determinou, Ele mesmo se encarrega de tirar do caminho. A gente não precisa ter raiva, a gente não precisa ter ódio, a gente não precisa contender com ninguém. A gente só precisa esperar em Deus e descansar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como Ele diz na sua palavra. Eu não sei se esse vídeo fez sentido para você, mas se fez, por favor, compartilha, tá bom? Eu não peço para ninguém se inscrever aqui no canal e nem para dar like, mas se o conteúdo fez sentido para você, não paga nada. Compartilha com mais alguém, compartilha no seu status, compartilha para quem você quiser. E que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família, e se Ele permitir, a gente volta aqui de novo com o próximo vídeo, tá bom? Tchau!